Livro de Apocalipse, capítulo 1, nós iremos ler os versos 9 a 11, diz assim a palavra de Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém. Palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Queridos irmãos, hoje nós temos uma carência muito grande em nossas igrejas. É uma carência bastante perceptível pelos pastores, pelos líderes evangélicos. E essa carência é a seguinte: nós temos uma dificuldade, nós temos um déficit muito grande naquilo que diz respeito à palavra de Deus. Os crentes pouco conhecem ou nada conhecem sobre a palavra do Senhor. E nós pouco conhecemos ou nada conhecemos exatamente porque nós não lemos e não meditamos na lei do Senhor. Nós pouco conhecemos ou nada conhecemos exatamente porque o nosso coração, nós não cultivamos no nosso coração interesse em buscar ao Senhor através da sua palavra. E aqui, irmãos, nós temos um grande problema, porque a palavra de Deus faz parte dos meios espirituais que o Senhor nos deu para nos manter de pé. E se nós não a conhecemos, se nós não meditamos na palavra, então dificilmente, irmãos, nós iremos permanecer de pé. Nós temos um problema porque a palavra de Deus é a forma, é a maneira que Deus nos deixou para conhecê-lo, para se aproximar dele. E nesse se aproximar de Deus e conhecê-lo, nós também passamos a conhecer de forma ainda mais profunda aquilo que Cristo fez por nós e quais são as bênçãos que nós desfrutamos no Senhor. E se nós não conhecemos nenhuma dessas coisas, irmãos, então nós temos um déficit. Nós estamos de fato em perigo. O texto que nós acabamos de ler, de Apocalipse 1, versículo 9 a 11, você vai perceber no decorrer dessa mensagem que a palavra de Deus é central. E aqui, irmãos, existe um fato muito interessante nesses 3 versículos, e eu peço para que você se esforce nessa noite para perceber isso, da mesma forma que eu vou me esforçar para mostrar essa questão para vocês. João aqui, ele segue um padrão. Ele divide o texto em 3 partes. E nessas 3 partes, João descreve a condição, o estado, a situação que ele se encontra. Ora, João vai nos dizer que ele estava em dificuldades, estava em perigo. E aí ele vai dizer onde é que ele estava vivendo essa situação. Ora, João vai dizer que ele estava recebendo a revelação de Deus, e ele vai nos dizer nesse texto como é que ele estava ao receber essa revelação. E também João aqui nesse texto, irmãos, vai nos dizer qual é a nossa posição em Cristo. Então João aqui segue um padrão descrevendo 3 condições, 3 situações, 3 estados para a igreja. E você perceberá que nessas 3 situações, a palavra de Deus ela é central. Como João se volta nessas 3 condições e como nós conseguimos perceber
a importância da palavra do Senhor para as nossas vidas nesse texto. É por isso, meu amado irmão, que nesta noite eu queria falar com você, trabalhar com você sobre o tema confirmados pela palavra. Como é que nós conseguimos vencer as aflições e as dificuldades pela palavra? Como é que nós devemos receber, qual deve ser o sentimento dos nossos corações ao ler, ao meditar na palavra de Deus? E como é que essa palavra nos descreve, nos diz qual é a nossa condição em Cristo Jesus? Tudo pela palavra, irmãos. De fato, eu espero que no nome de Jesus, nessa noite, Deus fale como todas as vezes Ele tem falado, profundamente, abundantemente, poderosamente ao meu e ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Confirmados pela palavra é o nosso tema de hoje. E a primeira condição, ou a primeira situação, o primeiro ambiente de João que nós iremos destacar nessa noite é o que ele escreve aí no final do versículo 9. Você ainda está com a sua Bíblia aberta? Amém? Importante permanecer com a Bíblia aberta durante a exposição da mensagem. No final do versículo 9, João mostra qual é a sua primeira condição. E eu quero que você destaque aí a expressão em Pátimos. Amém? Vamos ler o final do versículo 9, onde João diz assim: achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Muitos cristãos, irmãos, têm se alegrado pelo visível, pelo perceptível, pelo nítido crescimento da igreja. A igreja evangélica brasileira, irmãos, nos últimos anos tem crescido bastante. Por exemplo, enquanto nós estamos reunidos aqui, nesta hora, exatamente agora, tem diversas igrejas espalhadas na nossa nação, que estão reunidas com seus membros ou visitantes ao número de milhares. De fato, diversas igrejas têm se esforçado e muitas delas têm conseguido serem atrativas. Muitos pregadores têm se esforçado por serem mais atrativos e, de fato, vários pregadores têm conseguido ser bastante atrativos. Fato é que nós percebemos a quantidade enorme de pregadores que têm em suas redes sociais um número elevado de seguidores, onde as suas mensagens alcançam aí números astronômicos de visualização, de curtida, de compartilhamento. Além disso, irmãos, nós temos percebido que vários dos chamados ministérios, grupos de louvor, de adoração, têm se esforçado por serem mais atrativos, e vários deles, de fato, têm sido bastante atrativos. Fato é que a chamada música gospel não é só consumida pelos evangélicos. Hoje não mais nos surpreende quando a gente vê alguém que não pertence a nenhuma igreja, quando a gente vê um não evangélico ouvindo música gospel e conhecendo cantores, conhecendo grupos, conhecendo letras de canções, mais do que os próprios evangélicos. Isso não nos surpreende mais, irmãos. De fato, muitos têm se alegrado com esses dados. Outros, porém, estão bastante preocupados. E nós estamos preocupados, e aqui eu já me incluo, nós estamos preocupados com essa situação, não é porque nós não queremos ver a igreja crescer. Muito pelo contrário. Nós queremos, irmãos, que mais e mais vidas sejam alcançadas pela graça, pelo poder do Evangelho. Nós
estamos preocupados não é porque nós não queremos que as pessoas venham para a igreja em grande número, no maior número possível. Muito pelo contrário, irmãos. Nós queremos sim que as nossas igrejas estejam lotadas, abarrotadas de pessoas desejosas a adorar ao Senhor e ouvir a sua palavra. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: a que preço muitas igrejas têm crescido? A que preço muitos pregadores têm sido notados, têm sido reconhecidos? A que preço vários grupos de louvor, de adoração, têm alcançado aí um maior número de seguidores, de pessoas ouvindo as suas canções, curtindo as suas músicas? A que preço, irmãos, a igreja evangélica tem crescido? E esse é o detalhe que nos preocupa. Porque, de forma geral, muitas igrejas têm crescido na mesma proporção que elas têm se distanciado da palavra. E isso não nos interessa. Muitos pregadores têm alcançado notoriedade na mesma proporção que eles têm abandonado o ensino fiel e puro da palavra de Deus. E isso, essa notoriedade, esse crescimento, esse reconhecimento, sem a palavra, não nos interessa. Assim como músicas evangélicas ou produtos que são fabricados no meio gospel têm sido consumidos pelos evangélicos e pelos não evangélicos, na mesma proporção que esse povo, que essa turma tem se afastado da palavra de Deus. E esse é o tipo de reconhecimento, de crescimento que não nos interessa. O conhecimento, o reconhecimento, o crescimento que nos interessa é aquele que está associado e que vem exclusivamente por Deus Pai, à medida que nós permanecemos fiéis às sagradas Escrituras, e nada mais do que isso. É isso que nos interessa. E aqui, irmão, João, no final do versículo 9, ele nos dá um excelente testemunho. E aqui eu preciso acrescentar informações bastante importantes para você entender aquilo que João estava vivendo. É a primeira condição, o primeiro estado, a primeira situação de João que nós vemos nesse texto. Onde é que João estava? João estava em Pátimos, na ilha de Pátimos. Hoje, irmãos, quando nós vemos alguém postando aí, ou escrevendo, em algum canto que está numa ilha, a gente imagina logo que a pessoa está de férias, está curtindo. Não era o caso de João. Não era o caso de João. A ilha de Pátimos, irmãos, para começo de história, era uma ilha estéril, uma ilha rochosa. Não transporte para Pátimos aquela noção que nós temos de ilha paradisíaca, cheia de verde, cheia onde a natureza abunda bastante. Não era o caso de Pátimos. Em segundo lugar, irmãos, Pátimos era uma ilha onde apenas as pessoas consideradas perigosas, ou aqueles que eram considerados criminosos pelo império, eram exilados para lá. Então, não é que João foi assim recebido e foi para lá de muito bom grado. João, ele foi exilado naquela ilha, porque ele era conhecido, ele era reconhecido como um líder de um grupo que se colocava contra os ideais do Império Romano. Em terceiro lugar, irmãos, Pátimos era uma ilha onde os prisioneiros, eles eram submetidos a trabalho forçado. Que trabalho, pastor? Nas pedreiras da ilha. Imagine João lá, com diversas ferramentas de trabalho,
tentando retirar pedra das rochas daquela ilha. Em quarto lugar, queridos irmãos, os exilados de Pátimos, eles eram submetidos às piores condições alimentares. E também a turma não estava muito preocupada em dar as melhores vestimentas para eles, muito pelo contrário. A comida que era oferecida para João e as vestes que lhes era oferecida eram bastante precárias, irmãos. Quinto lugar, não era fácil dormir em Pátimos. Porque as pessoas que eram exiladas naquela ilha, elas dormiam no chão frio. Não tinha cama, não tinha leito, era chão frio. Acrescente a isso, irmão, sexto lugar, que João já era velho, idoso. E isso inspirava bastante cuidados. E se a situação já não fosse ruim por si só, João estava vivendo no período do imperador Domiciano, considerado um dos piores imperadores para os cristãos. Daqueles que viveram até então, que ocuparam essa posição até então, Domiciano era considerado um dos piores, exatamente porque ele perseguiu os cristãos, principalmente nos últimos anos do seu governo. Essa era a situação de João, exilado numa ilha que de paradisíaca não tinha nada, vivendo as piores condições, não tendo nem o suficiente para sobreviver, porque as condições de comida eram difíceis, onde ele passava as noites, irmãos, dormindo lá no chão frio, já velho. E a pergunta é a seguinte: por que João estava vivendo tudo isso? Você percebe o que a Bíblia diz? Qual era a acusação que pesava sobre o apóstolo do Senhor? Ele diz aí, João estava preso, João foi exilado para a ilha de Pátimos, exatamente por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, deixa eu lhes falar algo. Se o mundo nos ama, alguma coisa errada tem. Se o mundo nos admira, irmãos, tem alguma coisa errada nisso. Se o mundo nos abraça, isso é sinal, isso é sintoma de que a gente precisa rever muito das nossas vidas. E rever exatamente naquilo que concerne, rever exatamente as nossas atitudes frente à palavra de Deus. Deixa eu lhes falar algo. Se você pensa exatamente o que a Bíblia diz, não existe porquê o mundo lhe amar. Não existe, meu irmão. Se você diz exatamente aquilo que está escrito na palavra de Deus, não há porquê o mundo lhe amar. Se você age exatamente como a Bíblia determina, não há porquê o mundo lhe amar. Não há porquê o mundo lhe amar, irmão. Nós, à medida que nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós iremos encontrar, irmãos, oposição do mundo. O mundo irá nos odiar, exatamente porque nós baseamos a nossa vida, os nossos pensamentos, nossas palavras, as nossas ações, de acordo com a palavra de Deus. E é porque o mundo odeia essa palavra que eles também irão nos odiar. É exatamente porque o mundo, historicamente, tem tentado sufocar ou destruir, descredibilizar a mensagem que nós encontramos
na palavra do Senhor, que o mundo também irá nos perseguir e nos odiar. Não tenha receio, meu amado irmão, de se posicionar como filho, como a filha de Deus, e como alguém que defende a palavra do Senhor com unhas e dentes, porque é essa a nossa missão, mesmo diante da oposição do mundo. Nós devemos já esperar que isso aconteça. E de fato, irmãos, isso tem acontecido, e eu poderia aqui expor por diversas formas ou diversas ocasiões. E as pessoas consideraram chato. Poxa, não vai atrás da tela, porque já sabe que ele vai falar aquilo que a gente não quer ouvir, né? Nem pergunta a opinião dele, não. Ou pessoas onde nem se falava ainda em bullying, não quero aqui entregar a minha idade, não. Mas eu frequentei a escola num tempo onde ainda nem se falava de bullying. Existia bullying contra os evangélicos aos milhares, irmãos. Eu sofri isso. Se nós realmente, de fato e de verdade, nos voltarmos para a palavra de Deus, nós seremos perseguidos pelo mundo. Mas João, irmãos, avança no texto. E ele fala, seguindo o seu padrão, né, das 3 condições, 3 estados, 3 situações que ele experimentou. João segue o texto nos mostrando o segundo estado. Primeiro, João estava em Pátimos. E aí João vai mostrar a segunda condição dele. E aí nós encontramos isso nos versículos 10 e 11. Nos versículos 10 e 11 nós iremos ler, mas nos versículos 10 e 11, quero que você repare nessa expressão aqui. Em espírito. É o segundo estado, segunda condição, a segunda situação que João expressa nesse texto. Vamos ler os versículos 10 e 11. Diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existem, irmãos, algumas questões bastante interessantes nesse texto. A primeira delas é que João faz referência ao dia do Senhor. Percebe isso? Muitos dizem que é a primeira vez onde apareceu essa expressão. O cristão usou essa expressão. Há controvérsias. Mas nós percebemos claramente que João aqui está falando de que dia da semana? Do domingo. João está falando do domingo. E o domingo, irmãos, é, querendo ou não, um dia especial para nós cristãos. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Domingo é o dia em que nós, de uma forma ainda mais devotada, ainda mais reverente, buscamos a presença de Deus. Domingo é o dia que nós nos reunimos no ajuntamento solene. Quando a igreja se reúne, quando o povo de Deus se reúne, isso se transforma, irmãos, num ajuntamento solene. E nós, juntos, buscamos a presença de Deus em adoração e para ouvir a sua poderosa voz. Esse é o dia do Senhor. É um dia especial para nós cristãos. E é interessante, irmãos, porque é dito que João, nessa época, antes de ser exilado em Pátimos, ele servia ao Senhor como pastor da igreja de Éfeso. João, antes de ser enviado para Pátimos, era o pastor da igreja de Éfeso. E se ele não estivesse em Pátimos, o que é que João estaria fazendo nesse dia? João estaria reunido
com os irmãos da igreja de Éfeso, adorando a Deus, compartilhando, meditando das Sagradas Escrituras, ou se preparando para isso. Mas João, irmãos, está preso. João está exilado. Mas algo não sai da sua mente. Hoje é o dia do Senhor. Mesmo vivendo em situação difícil, de perseguição, em condições precárias, algo não sai da mente de João. Esse é o dia do Senhor. Mesmo, irmão, sendo perseguido, mesmo sofrendo, mesmo carregando sobre si o peso de ser considerado um dos líderes de um grupo que se coloca de forma contrária aos ideais, às intenções do Império Romano, mesmo sendo velho e sofrendo tudo isso, João não sai do coração do velho apóstolo esse sentimento. Esse é o dia do Senhor. Esse é o dia do meu Deus. Esse é o domingo. É o dia da adoração. É importante, irmãos, nós percebemos isso, que apesar da situação de João, ou apesar daquilo que nós possamos experimentar, viver ou sofrer, esse sentimento de buscar a Deus no ajuntamento solene deve permanecer firme em nossas vidas e valorizar o dia do Senhor, o dia do domingo, e buscar a presença de Deus de forma ainda mais profunda, de forma ainda mais devota, de forma ainda mais reverente, e se preparar para, no ajuntamento solene, buscar ao Senhor com os outros, com os nossos amados irmãos. Amém? Só que João, falando sobre a segunda condição que ele se encontrava, que ele experimentou, João aqui, irmãos, dá 3 características da palavra de Deus. E isso aqui é importante, porque se nós temos um problema de conhecer pouco, de nos dedicar pouco à palavra do Senhor, eu tenho a impressão de que isso se dá muito pela baixa consideração que nós temos da palavra de Deus. Nós não olhamos para ela da forma devida. E João aqui nesse seu segundo estado, nos dá 3 características da palavra de Deus. Você ainda está com a Bíblia aberta também? Acompanhe comigo no texto. As 3 características da palavra de Deus, para a gente corrigir a forma que nós vemos a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, João aí diz que a palavra de Deus não é palavra do homem, é a palavra do Senhor. Eu quero que você perceba isso quando João escreve a expressão em espírito. Em espírito. Essa é uma expressão, irmãos, bastante complicada de explicar, viu? Pense numa expressão difícil da gente descrever. Agora falei como legítimo cearense, né? Situação, uma expressão complicada da gente revelar o sentido dela, mas a gente sabe o que ela significa. Por exemplo, o profeta Ezequiel utilizou essa expressão diversas vezes para descrever a forma como ele recebeu diversas revelações do Senhor. E aqui João faz o mesmo. Como é que João descreve o estado em que ele está ao receber a revelação de Deus? Ele estava em espírito. E o que isso quer dizer, pastor? É que aquilo que João irá ouvir, irá escrever para o povo de Deus, não é fruto da sua cabeça, não é fruto da sua imaginação, não é fruto do seu pensamento, não é fruto da sua própria vontade. Ela tem uma fonte, e a fonte é o Senhor. Como diz o texto de 2 Timóteo 3,16, onde diz que toda a Escritura
é inspirada por Deus, e 2 Pedro 1, versículos 21 ou 20 e 21, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Escute isso. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando nós lemos, quando nós ouvimos a Escritura, nós não estamos ouvindo a palavra de Paulo, ou a palavra de Pedro, ou a palavra de João, ou a palavra de Moisés, ou a palavra de Isaías, ou a palavra de Jeremias. Nós estamos lendo, nós estamos meditando na santa e poderosa palavra do Senhor, que Ele inspirou homens santos para dar à sua igreja. Amém, meu amado irmão? Segunda característica que o texto nos diz, João descreve sobre a palavra de Deus, está aí no versículo de número 10, onde João nos fala, onde João descreve a palavra de Deus, caracteriza a palavra de Deus como autoridade do Senhor para as nossas vidas, e ela também nos convoca para perto dele. Vamos ler de novo o versículo de número 10, onde João escreve: e ouvi por detrás de mim, na verdade o final do 10, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Queridos irmãos, Deus utilizou, enquanto conduzia a sua igreja da antiga dispensação, como alguns ainda teimam em se referir a Israel no Antigo Testamento. Mas Deus se utilizou em diversos momentos, enquanto conduzia a sua igreja na antiga dispensação, desse recurso, a trombeta. Por exemplo, domingo passado nós falamos que a nuvem, ela expressa a presença gloriosa do Senhor, e nós inclusive falamos sobre o episódio em que Moisés subiu o Monte Sinai para se encontrar com Deus, para falar com Deus, e uma nuvem espessa desceu sobre aquele lugar. Era algo que Moisés podia ver, além de outras coisas, está lá em Êxodo 19. Só que além dos fenômenos que Moisés podia ver, houveram coisas que ele também podia ouvir. E uma das coisas que ele podia ouvir era o muito forte clangor da trombeta. Quando no dia da expiação, isso acontecia apenas uma vez no ano, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, oferecia sacrifício em favor de si mesmo, em favor do povo, em favor do santo lugar. O povo era reunido em volta da presença do Senhor. E sabe o que é que convocava todo o povo diante de Deus? Era o som da trombeta. E aqui, irmãos, João está usando exatamente esse princípio, essa figura, para nos dizer que, através da sua palavra, Deus nos convoca para perto do Senhor. Como é que nós nos aproximamos de Deus? Através da palavra. Como é que nós nos aproximamos do Senhor? Através da palavra. E essa palavra é a autoridade de Deus para as nossas vidas. E é como nós firmamos os nossos pés nos caminhos do Senhor, através das Sagradas Escrituras. Mas a terceira característica, irmãos, e essa para mim é a mais interessante. Terceira característica que João, como João descreve a palavra de Deus, está aí no versículo número 11. Onde João escreve a ordem que ele ouviu da parte de Deus. Versículo número 11. Diz o seguinte: dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Muito, irmãos, nós já temos dito e nós já estamos convencidos de que essas 7 igrejas aqui representam todas as igrejas de todas as eras. Até porque eu já falei para vocês que o número 7 em Apocalipse é um número especial. Ora significando perfeição, ora significando completude. E aqui, no caso, a completude das igrejas do Senhor. Todas as igrejas de Deus. Não como os nossos amigos dispensacionalistas, irmãos dispensacionalistas, pensam, que cada uma das igrejas descreve e representa um período da história da igreja. Éfeso sendo a igreja dos cristãos do primeiro século, e Laodiceia representando as igrejas, a igreja que antecederá a vinda do Senhor. Não é bem isso não, irmãos. As 7 igrejas aqui da Ásia Menor, representam todo o povo de Deus, porque, de certa forma, nós podemos afirmar que todas as igrejas têm um pouco de cada uma delas. Seja em maior ou menor proporção, cada igreja do Senhor tem um pouco de Éfeso. Seja em maior ou menor proporção, cada igreja tem um pouco de Esmirna. E o mesmo nós podemos dizer, irmãos, também de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todos nós temos pouco ou muito, os pontos fortes, pontos fracos de cada uma dessas igrejas. Suas lutas, suas vitórias, suas tristezas, suas alegrias. Então elas são suficientes para descrever todas as igrejas do Senhor de todas as eras. E aqui eu quero que você destaque a ordem que João recebeu. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. João, ele teve uma experiência espiritual, ele estava em espírito. Ele ouviu a voz do Senhor, a voz muito forte, como de trombeta. E Deus diz, você vai pegar essa mensagem, você vai escrever num livro e você vai enviar para as minhas igrejas. É o que nós temos, irmãos e irmãos, em mãos hoje. Nós temos a palavra de Deus. Aquilo que Deus, o Espírito Santo, ou as palavras que Deus, o Espírito Santo, inspirou João, Pedro, Paulo, Isaías, Jeremias, Davi, enfim, esses homens santos de Deus, para escrever, nós temos em nossas mãos, nós temos a palavra do Senhor. Pastor, eu já ouvi dizer que a Bíblia foi adulterada. Impossível. Impossível. Por que, pastor, impossível? Porque o Deus, Espírito Santo, que inspirou essa palavra, preservou essa palavra. Sabe como, irmãos? Não existe nenhum outro livro antigo que possui mais cópias antigas do que a palavra de Deus. Não existe. Não existe, irmãos, nenhum outro livro antigo onde diversas pessoas citaram, seja palavra por palavra. Sabe, quando alguém escreve um livro e cita um autor palavra por palavra, ou então faz menção daquilo que o autor diz, não existe outro livro nessa terra, um livro antigo nessa terra, que possui mais citação do que a palavra de Deus. E comparando, irmãos, todas as cópias antigas que nós temos, e seja isso em diversos idiomas, comparando todas as citações que fizeram da palavra de Deus, nós temos a absoluta certeza que temos em mão exatamente as palavras que o Espírito Santo do Senhor inspirou homens santos. Nós temos essa certeza. Mais do que isso, irmãos, o Espírito Santo inspirou, o Espírito Santo preservou, e o Espírito Santo conduziu a sua igreja para receber exatamente e apenas os 66 livros que ele expirou.
39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Ela foi enviada do Senhor para nós. E a grande questão, irmãos, é essa. O que é que a gente faz com a palavra que Deus mandou através desses homens para as nossas vidas? O que é que a gente faz? O que é que nós temos feito da palavra que Deus enviou através desses homens inspirados para direcionar para todo o povo de Deus? O que é que nós fazemos? O que é que nós temos feito da palavra do Senhor de segunda a sábado, já que domingo não tem jeito, a gente tem que pregar mesmo na Bíblia, a vir para o culto? O que é que nós temos feito de segunda a sábado, irmãos, com a palavra de Deus? Nós não podemos tratar a Bíblia como nós tratamos qualquer outro livro da nossa prateleira, porque ela não é qualquer outro livro, ela é palavra do Senhor. Nós não podemos tratá-la como se ela fosse algo comum, algo normal. Não, é a voz do Senhor que nos convoca e nos anima para nos aproximar de Deus. Nós não podemos tratar essa palavra, irmãos, como nós tratamos qualquer outra coisa, porque é a palavra de Deus para as nossas vidas. Ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. E aí João avança ainda no texto. E João vai falar do terceiro estado. Falei 2. João estava em Pátimos. Você lembra disso, amém? João esteve em espírito. Aí João vai falar sobre a sua terceira condição, terceira situação. Na verdade, irmão, no texto é a primeira. Só que por motivos didáticos eu coloquei no final. É como João inicia o versículo de número 9. Ele vai dizer em que condição ele está em Deus. Mais do que isso, em que condição todos nós estamos em Deus. E aí eu quero que você destaque essa expressão aqui, em Jesus. Em Jesus. Vamos ler o início do versículo 9, e diz o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Espero que os irmãos tenham percebido esse padrão. João diz as 3 condições: em Pátimos, em espírito e em Jesus. Todos perceberam, amém? Nessas 3 situações, João vai nos mostrar qual é a importância da palavra de Deus. E no caso ele faz também aqui nesse texto. O que eu fico imaginando, irmãos? Qual era a mensagem que aquelas igrejas da Ásia Menor precisavam ouvir? E nós aqui podemos, na verdade, nós dividimos essas 7 igrejas em 3 grupos. Existiam aquelas igrejas que estavam lutando contra o falso ensino, contra a falsa doutrina, era o primeiro grupo. Nós tínhamos igrejas que estavam sendo perseguidas, é o segundo grupo. E nós temos igrejas que estavam lutando contra a apatia espiritual, é o terceiro grupo, irmãos. Eu fico imaginando que mensagem. Uma igreja que está lutando contra o falso ensino precisava ouvir. Que mensagem? Que mensagem uma igreja que estava sendo perseguida precisava ouvir? Que mensagem a igreja que estava lutando, porque muitos dos seus membros estavam se distanciando, estavam esfriando na fé, na verdade estavam mornos na fé? O que uma igreja desse jeito, nessa situação, precisava ouvir? Ou melhor, irmãos, qual é a mensagem que nós, esta igreja, ou qualquer outra igreja do Senhor, precisa ouvir, porque de fato nós, seja isso em uma proporção menor ou uma proporção maior, nós também lutamos contra o falso ensino. Nós também lutamos, irmãos, nós sofremos perseguição por causa do Evangelho. Nós também, irmãos, lutamos contra a apatia espiritual. O que uma igreja como a nossa precisa ouvir? Que mensagem uma igreja como a nossa precisa ouvir? Ou vão melhorar ainda? O que é que eu e você, que vivemos tudo isso,
seja em menor ou maior proporção, seja ele em períodos curtos ou longos, essa mesma situação das 7 igrejas, apatia espiritual, perseguição, luta contra o falso ensino. O que eu e você precisamos ouvir, irmãos? E a mensagem está aí posta. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E aqui João resume um ensino que é central na Bíblia. Escute isso e leve isso para casa no seu coração, em nome de Jesus. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Ou como a Bíblia representa, Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Nós, irmãos, desfrutamos de um relacionamento profundo com Deus. E sabe como é que nós conhecemos esse ensino da palavra do Senhor? Meditando, estudando, lendo, ouvindo, nos voltando para a palavra. Você percebe, meu querido irmão, que você precisa da palavra do Senhor para conhecer as bênçãos que você desfruta, porque senão, na sua cabeça, estará só Pátimos, estará só o sofrimento, estará só a dor, estará só a angústia, estará só a aflição, só os problemas, só as doenças. Mas você precisa conhecer a palavra para saber e para entender que você também, apesar de todas as circunstâncias, você também está em Cristo. Como a Bíblia diz, porque nós estamos em Cristo. Ou para repetir palavra por palavra o que diz lá Efésios capítulo 1, louvado seja Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos tem abençoado. Está falando de mim e de você. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Por que você está em Cristo? Por que você está em Cristo? Você é filho, você é filha de Deus. Nós somos salvos em Cristo. Fomos perdoados em Cristo. Fomos justificados em Cristo. Fomos santificados em Cristo. Fomos adotados pelo Pai em Cristo. Somos preservados por Deus em Cristo. Somos, não apenas seremos. Paulo já conjuga no tempo presente a ação determinada e acabada. Nós já somos glorificados em Cristo. Em Cristo. É assim que nós estamos. E aí João vai falar sobre 3 realidades. E aqui eu concluo, irmãos. 3 realidades que nós experimentamos por estarmos em Cristo. 3 expressões é na tribulação. Você percebe no texto? Na tribulação, no reino e na perseverança. Na tribulação nós já falamos. E é importante você saber disso. Por que você sofre? Porque você está em Cristo. Você compartilha, você experimenta, você tem um relacionamento tão profundo do Senhor, que você compartilha com Jesus, que foi perseguido, que foi injuriado, que padeceu, que foi crucificado, das mesmas dores, ou de dores análogas, similares. É por isso que você sofre. Pastor, eu não entendo meu sofrimento. O filho, o Deus que você sofreu, o Deus que você serve, sofreu, você vai sofrer também, porque você compartilha uma identificação profunda com Ele. É por isso que você sofre. Mas você não apenas sofre, porque você está em Cristo. Você também desfruta do reino. Como diz o texto de 2 Colossenses 1,13.
E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não apenas sofremos, nós também reinamos em Cristo. E o nosso sofrimento não anula a bênção que nós temos de participar do reino de Deus. Nós somos súditos do Senhor, desse Rei dos Reis, desse Senhor dos Senhores. Mas em quarto lugar, ele leva isso para casa. Temos tempo? Temos. Em quarto lugar, leve isso para casa. Porque você está em Cristo. Você compartilha com João, comigo, com todos os nossos amados irmãos, de uma terceira experiência, na perseverança. E a perseverança bíblica, escute isso, não é como aquele pugilista, aquele boxeador. Hoje quase não tem mais, né? Hoje a turma assiste outras coisas, né? Mais o tempo do pai aí. Boxeador, né? No corner, se protegendo dos golpes, recebendo os golpes, né? Esperando aí terminar o round ou então terminar a luta. Não, irmãos, não é essa a perseverança bíblica. Não é aquela pessoa, escute isso, não é aquela pessoa que ouve notícias ruins, se tranca no quarto, esperando a poeira baixar. Não é essa a perseverança bíblica. A perseverança bíblica não é passiva, ela é ativa. Sabe o que é a perseverança bíblica? É a pessoa completar a carreira, completar a corrida, apesar de todas as barreiras que surgirem pelo caminho. É a pessoa continuar avançando, apesar das lutas e das tribulações. E nós, irmãos, por estarmos em Cristo, somos convocados por Deus, somos exortados pelo Senhor para perseverar. Meu irmão, apesar das lutas, avance. Meu irmão, apesar das dificuldades, avance. Meu irmão, apesar das tribulações, avance. Mas escute isso. Nós não apenas somos chamados, exortados a perseverar, mas porque nós estamos em Cristo, nós somos capacitados para perseverar. Existe, irmãos, alguém que nos sustenta de pé. Quem é esse alguém, pastor? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou dar um sorriso de uma ponta a outra. Se você me disser como é que Jesus nos capacita a perseverar, tem a ver com o nosso tema de hoje. Como é que Jesus nos ajuda a perseverar? Através da palavra. Você entende como é que a palavra de Deus é importante para você? Que você deve ser fiel à palavra, apesar das injúrias, apesar das perseguições que você possa sofrer? Você entende como é que a palavra do Senhor deve ser especial para você? Porque ela é a palavra de Deus. Deus inspirou homens santos e enviou para nós, e nós temos ela aqui disponível em nossas mãos. E esse som, essa palavra similar ao som da trombeta, é que nos convoca para nos aproximar do nosso Deus, do nosso Senhor. Você entende como é que a palavra é importante para você? Porque ela lhe ensina, ela lhe mostra verdades importantíssimas para você lutar contra as adversidades, contra o tentador, contra o mundo. Ela lhe ensina quem você é em Deus. Por exemplo, você está em Cristo. E porque você está em Cristo, você pode entender por que você sofre. E porque você está em Cristo, você entende que você não é desse mundo, mas você pertence ao reino de Deus. E porque você está em Cristo, você vai perseverar e permanecer firme nos caminhos do Senhor. Porque é assim que Deus nos exorta e é assim que Ele nos capacita
através da palavra. Amém, meus amados irmãos?